Noite de Internacional, noite de mais um desafio no Campeonato Brasileiro e quem sabe até mesmo a entrada no G4. Enquanto tudo isso, enquanto o Inter reencontra Andrés Nicolás D'Alessandro, as notícias não param. Rômulo interessa ao Vasco, Maurício entra mais uma vez no noticiário do Flamengo e Cuéllar causa um alvoroço nas redes sociais coloradas. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar algumas informações aí do nosso clube, porque essa noite, na noite deste sábado, a partir das 21 horas, o Inter joga no Campeonato Brasileiro, joga no Beira-Rio pela 13ª rodada do Campeonato Nacional. Tem muita coisa pra gente falar nesse conteúdo, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal. Cara, muito bacana, hein? A parceria de vocês. Ontem a gente botou 200 e poucos inscritos a mais aqui depois do conteúdo da noite e ainda estamos buscando os 30 mil, né? Estamos buscando os 30 mil inscritos, 29.300, quase indo para 29.500. Bora lá! Eu me comprometo com os conteúdos e com muita informação do Internacional e vocês me ajudam com a inscrição, ativando a notificação, né, para estourar no teu celular os conteúdos, o like, enfim, compartilha para o maior número de colorados e vamos continuar transformando esses conteúdos aqui e esse ambiente do YouTube numa grande comunidade colorada, beleza? Não te esquece que a KTO, ela também te espera lá com 20% de free bet, se tu usar o cupom ERNEST no teu primeiro depósito, beleza? Entra junto lá e vamos botar uns pila no bolso. Assim, o Internacional revê Andrés D'Alessandro hoje, né? Não mais do campo, graças a Deus, né, cara? Porque senão seria bem complicadinho, né? Jogar contra aquele baixinho, né? Que tem uma perninha bem considerável, né? Um laboba, uns dribles, consegue ter, né? Digamos, aquele domínio bem característico que a gente conhece bem aí ao longo de todos esses anos que ele passou no Beira-Rio, né? Mas tá como gestor e, obviamente, né, vai botar uma pilha nos jogadores do Cruzeiro, vai fazer com que o Cruzeiro venha, assim, buscar os seus pontos também, né? Que busca, obviamente, uma posição melhor na tabela, o Cruzeiro. O Inter hoje é o sexto colocado com 20 pontos. Pode chegar no G4, pode chegar, inclusive, à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Claro, teria que secar, né? O Grêmio, o Flamengo, o Palmeiras, o Fluminense nos seus jogos. Mas tem sim a possibilidade matemática, né? O Botafogo está lá em cima ainda. Neste momento a gente não olha bem para o Botafogo. Vamos passinho a passinho, né? Eu vou te dizer o seguinte, eu nem vou te falar dos resultados, das combinações dos adversários de cima. Eu vou falar para ti o seguinte, 3 pontos garante o Inter dentro do G4, ou pelo menos ali naquele bolo que tá buscando uma vaga na Libertadores, e aí tem todo ainda um segundo turno, né? Com aí janela, com reforço do Ener Valencia e uma série de questões. O Inter deve fazer, pela 3ª vez no ano, a repetição de um time de uma partida para outra, tá? Fez 2 vezes isso já no Gauchão, num trabalho muito legal do Diego Brião lá no Vozes do Gigante, ó, ele fez uma pesquisa de que do São Luís para o Ipiranga e do Caxias para o Brasil de Pelotas, do Campeonato Gaúcho agora desse ano, o Mano conseguiu repetir o time. Então, pela 3ª vez, se colocar John, Bustos, Vitão, Mercado, René, Rômulo, Johnny, Maurício, Alan Patrick, Wanderson e Luiz Adriano, tá repetindo então pela 3ª vez na temporada, né? O mesmo time que venceu o Independente Medellín, que garantiu vaga nas oitavas da Libertadores. 2 são os desfalques, pelo menos confirmados até o momento, tá? Pedro Henrique, que tem uma lesão na coxa direita, no posterior, vai ficar 4 semanas parado, grau 2, lesão muscular. E o Nico Hernandes, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo recebido lá no Independência contra o América Mineiro, na 12ª rodada, agora que o Inter ganhou também de virada 2-1, beleza? Beleza. Assim, gente, tem algumas coisas fora do campo agora que a gente tem que conversar também, né? Primeiro de tudo, assim, o Cuéllar, tá? O Cuéllar, ele fez essa postagem aqui, ó. Hoje, na madrugada, botou esse stories, né? Esse story, melhor dizendo, tá? E aí, obviamente, quando eu acordei pela manhã, estava lotado de mensagens, por exemplo, no meu direct também, né? O Ernest, ele tá vindo, meu Deus, o que aconteceu? Gente, assim, o Cuéllar
foi do Al Hilal para o Al Shabab. Não vem para o Internacional. Ele está indo para a Áustria, na pré-temporada da equipe dele. Inclusive, se vocês forem nas redes sociais do Al Shabab, vocês vão ver eles lá treinando, né? E o Cuéllar, que estava de férias, porque tinha jogado o Mundial de Clubes, da mesma forma lá que o Ener Valencia também queria um tempo para se cuidar e tal, isso e aquilo. E aí agora ele está indo para encontrar os novos companheiros e, obviamente, se preparar para a temporada, né, 2023-2024 do Al Shabab. Beleza? Até aí, tudo ok, né? A grande questão é que tem duas notícias, dois jogadores do Inter envolvendo, vamos dizer, duas notícias envolvendo jogadores do Inter no eixo Rio-São Paulo. A primeira delas é o Maurício no Flamengo, tá? E aí nós temos que explicar algumas coisas aqui. Porque olha só, o Flamengo, ele tá tentando contratar o Claudinho junto ao Zenit, tá? Por 86 milhões de reais. Começa por aí, tá? O que eles querem? Eles querem um meia. Eles querem um meia agora para o segundo semestre, tá? Até aí tudo bem. O Inter vai vender, Ernest, o Maurício pro Flamengo? Óbvio que não. Óbvio que não. Porque o Inter não vai reforçar um rival de Libertadores, um rival agora de G4 de Campeonato Brasileiro, de repente até agora no segundo semestre, possibilidade de título. O Inter não vai vender o Maurício para o meio, aqui para o meio brasileiro. A grande diferença é que o Flamengo, em termos brasileiros, ele já está num nível de negociação europeia. Basta ver por isso que eu falei sobre a questão do Claudinho, dos 86, quase 90 milhões de reais que o Flamengo quer pagar por esse jogador. Ou seja, óbvio que o André Curi vai oferecer o Maurício para o Flamengo, porque são números de Europa. O Inter quer vender o jogador? Agora não. Talvez na janela do final do ano, para a Europa, tá? Mas hoje, como no Brasil é o único que pagaria preço de Europa, então é óbvio que o André Curi vai lá e fala com o Flamengo nesse sentido. Não é porque o Internacional está oferecendo o Maurício para o Flamengo, não é porque o Internacional quer negociar com o Flamengo o Maurício. É coisa do empresário que bota ele lá. Ó, tem o guri aqui, vocês querem? O Inter quer tanto. E, na verdade, o Inter já disse que quer, né? O Inter tem 50% dos direitos federativos, dos direitos econômicos, perdão, dos direitos econômicos do Maurício. Então, o Inter não vai conversar por menos de 8 milhões de euros a sua parte. A sua parte. Então, tu imagina a questão total do negócio. Então, só para deixar claro essa questão aí de quem está falando ou de como isso é noticiado no Rio de Janeiro e tal. A notícia, inclusive, vem do Vene Casagrande, que é um monstro, tá? Em termos de não só negociações do Flamengo e principalmente do Flamengo, mas do Brasil como um todo, né? Um cara que tem muitas fontes, tá? Que é verdade? É, mas que o Inter deseja ou pensa ou quer também? Não, daí não, daí não. O Inter prefere Europa. E aí vocês já entenderam agora, eu já expliquei para vocês por que de repente aparece o nome do Maurício no Flamengo, beleza? Outro cara que aparece dentro do noticiário carioca é o Rômulo, junto ao Vasco, tá? Porque assim, o Rômulo ele pertence ao Atlético, Clube Mineiro, tá? Que emprestou ele para o Internacional, jogador de 23 anos que agora está tendo um baita destaque aqui no Beira-Rio, no meio-campo, ajeitou a meiuca do Inter, né? Até aí tudo bem. Só que aí o Vasco tentou entrar em contato com o Atlético dizendo assim, ó, quero comprar esse cara. O Inter tem um empréstimo com opção de compra e, obviamente, juridicamente, também a certeza e a segurança de ser a prioridade na hora de uma eventual compra. Para comprar o Rômulo, são 3,6 milhões de reais. Vamos supor, vamos arredondar para 4, tá? Já com comissão, alguma coisinha, tá? 4 milhões de reais, tu compra 70% dos direitos econômicos do Rômulo junto ao Atlético, tá? Então, assim, o Inter vai fazer isso. O Inter, se o Vasco chegar lá e disser assim, ó, essa é a minha proposta, o Inter é obrigado a comprá-lo antes de dezembro. Então, já começa por aí. O Inter vai fazer isso, vai fazer esse movimento, desde que, claro, tenha de fazê-lo agora obrigatoriamente. Senão vai comprar no final do ano porque está tudo juridicamente organizado. É que nem o Wanderson lá atrás, é como outros jogadores que o Inter tem em termos de empréstimo, que tem a prioridade da compra ou a prioridade da opção da compra.
Beleza? Então não se preocupem quanto a isso em termos de noticiário. Por exemplo, vou perder o jogador, vamos ficar mal na história e era isso. Quem deve sair no meio do ano, já falamos aqui em outros conteúdos, já falamos inclusive no Voz do Gigante, que é o Johnny. Esse sim, como o Inter tem 90%, porque 10% do jogador, do empresário e tudo mais, o Inter tem 90% desse jogador, tá? E o Inter precisa de dinheiro agora para o segundo semestre. Então, esse jogador é iminente que vai pegar e vai ser vendido e vai deixar agora o Internacional na janela do meio do ano, beleza? Se tu chegou até aqui, mais uma vez eu te agradeço demais e a gente vai continuar junto aqui, seja nos comentários ao longo de todo o dia e também nos demais aí que vem vindo, beleza? Toda a repercussão de Inter e Cruzeiro, logo mais ao final do jogo ou amanhã de manhã, a gente dá uma olhada aí, tudo depende do horário que encerrar lá o trabalho no Voz do Gigante no Beira-Rio, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!